a gente vai ver a descrição de caso de uso, tá certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser, né, com o objetivo da gente aprender o porquê, né, e como descrever um caso de uso, tá certo? A nossa bibliografia, a gente vai usar a bibliografia que a gente já vem usando em todas as aulas, né, que é o ML Guia do Usuário, né, que é esse livrinho aqui, o livro da Ana Cristina Mello, Desenvolvimento de Aplicações com ML 2.0, e o livro do Craig Larman, tá? Que é Utilizando o ML e Padrões. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre caso de uso, né? O que seria o diagrama de caso de uso? O diagrama de caso de uso é o diagrama mais superficial do ML, né? Aquele diagrama onde a gente representa ele através dos stickmans, né? E das elipses, que são os meus casos de uso. Os stickmans são os meus atores externos. Então, no meu diagrama de caso de uso, eu tenho todo ator que interage com o sistema e todo caso de uso que é um benefício para o meu sistema, vai gerar um benefício para o meu ator. Então, normalmente, um caso de uso, ele é um diagrama, ele é um requisito funcional. O que é um requisito funcional? É algo que vai ter que ser executado no meu sistema. Por ele ser um requisito funcional, né, a gente põe lá só o título desse requisito, por exemplo, cadastrar aluno, certo? Para que eu possa entender melhor esse caso de uso, no caso lá do cadastrar aluno, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma documentação desse caso de uso, né? Eu tenho que fazer uma explicação desse caso de uso, uma descrição desse caso de uso. Então, a partir daí, é o que a gente vai ver hoje. Como que faremos a descrição deste caso de uso, tá? Como que a gente vai mostrar para o meu programador o que ele realmente tem que fazer, as interações que ele vai ter que programar, que ele vai ter que desenvolver entre o meu ator externo e o meu caso de uso ali, que é o meu sistema, que é o meu requisito funcional. Então, vamos lá. A documentação de caso de uso, o que ela vai ser? Ela vai ser uma documentação resumida, com o propósito do caso de uso. Então, o meu documento de caso de uso, ele vai ser somente um resumo do que aquele caso de uso vai fazer. Tá? Então, eu vou passar, né, em algumas palavras ali, né, o que ele vai fazer e vou demonstrar o que? Todo o meu diálogo entre o ator e o caso de uso. Tá? Lá no meu cenário, lá, eu vou descrever todos os meus diálogos que tem entre o ator e o meu sistema, o ator e o caso de uso. O que o ator tem que enviar para o meu sistema, o que o sistema tem que fazer e o que o sistema vai retornar para o meu ator. Certo? Essa documentação de caso de uso, ela deve ser utilizada em uma linguagem ao alcance do usuário, né? Então, a gente tem que usar palavras bem simples mesmo, né? Palavras onde qualquer pessoa que não entende do meu sistema vai pegar essa documentação e vai entender o que está sendo feito ali. Os fluxos do evento de caso de uso, eles vão descrever apenas os eventos pertinentes ao caso de uso, e não o que acontece em outro caso de uso. Aí, Ivan, tá, mas como assim, cara? Não entendi essa questão. Por que ele vai descrever somente os eventos que são pertinentes a esse caso de uso? Tá? Então, olha só. Vou pegar aqui o exemplo de um caso de uso nosso, que é até o caso de uso que a gente vai utilizar hoje, né? Que é o caso de uso da biblioteca, né? Vocês lembram o caso de uso da biblioteca que nós fizemos na semana passada? Então, olha só. Olha o caso de uso da biblioteca. Eu tenho aqui esse cadastrar livros, que a gente vai fazer daqui a pouquinho, certo? Deixa eu organizar aqui. Beleza. O que acontece? O cadastrar livros, ele tem um include para pesquisar livros. Quando eu vou descrever o cadastrar livros, eu não vou descrever nada de pesquisar livros. Eu somente vou descrever o cadastrar livros. Tá? Eu vou só fazer uma chamada, que é o include, para o caso de uso pesquisar livros. Mas a minha descrição, né, o meu documento de descrição do caso de uso vai ser somente o que realmente acontece dentro do caso de uso cadastrar livros. Ok? A gente vai ver isso daqui a pouquinho num exemplo aí. Então, vamos lá. Ele descreve apenas os eventos pertinentes ao caso de uso, e não o que vai acontecer, né, em outros casos de uso. Devemos evitar alguns termos vagos, como, por exemplo,
etc. e outros. Ah, mas beleza, Ivan, por que eu tenho que evitar o etc. e outros? Porque eu estou fazendo a descrição do meu caso de uso. Eu estou fazendo o escopo do meu sistema. A partir do momento que eu coloco no escopo, etc., outros, mais alguns, eu estou abrindo o meu escopo. E não é interessante que eu abra o meu escopo, e sim que eu delimite esse escopo para que a gente possa, né, certificar isso aí, validar isso com o meu usuário para que eu possa desenvolver. Então, os fluxos de eventos de caso de uso, eles devem descrever como e quando o caso de uso começa e termina. Então, como, quer dizer, como que o ator vai invocar, vai solicitar esse caso de uso, tá? E quando que esse caso de uso tem um retorno para o ator e fala assim, ó, beleza, a partir de agora, né, eu não vou mais executar mais nada, que vai ser o término desse caso de uso. Ele vai também descrever quando que o caso de uso interage com o ator. Por quê? Porque o ator tem que enviar alguma coisa para o caso de uso e o caso de uso tem que dar um retorno para esse ator. Tá? Então, através desse fluxo, né, a gente vai descrever isso aí. Como, né, que vai ser feita essa interação e quando que vai ser feita essa interação também. Também vou descrever qual que é a informação que a gente vai trocar entre o caso de uso e o ator. Né? No nosso caso aqui, no nosso exemplo aqui, por exemplo, nosso exemplo, por exemplo, é ótimo, né? No nosso exemplo aqui, então, o que nós vamos fazer? No cadastrar livros, eu vou ter que descrever ali quais são os dados que o meu ator funcionário vai enviar para o meu sistema para que ele possa iniciar o caso de uso cadastrar livros, ok? Tranquilo, senhores, até agora tem alguma dúvida? Posso passar para frente? Pode, tranquilo. Beleza. Então, olha só, o caso de uso, ele não é certificado pela OML. Então, a gente vai ver aí vários templates de descrição de caso de uso. Né? Então, o que vai acontecer? A gente vai usar esse template aqui, que eu julgo ser um template muito bacaninha, tá? E um template que vai mostrar, entendeu? Tudo que a gente vai fazer do nosso caso de uso. Então, eu particularmente adoro esse template. Tá ok? Esse template ele tem o quê? Primeiro, o ID do caso de uso, entendeu? Que é o nome do caso de uso. A descrição desse caso de uso, tá? Vou explicar cada coisa daqui a pouquinho. Os atores, as pré-condições, pós-condições, o fluxo de evento, onde a gente vai ver até o fluxo principal, né? Eu não vou pedir para vocês alternativa e fluxo de exceção, tá? Mas a gente vai explicar o que é cada um. Os requisitos especiais, algumas observações e as interfaces aí que fazem parte desse caso de uso. Tá? Então, beleza, senhores. Para poder dar esse exemplo, há um tempo atrás, aqui em Belo Horizonte, a gente tinha um supermercado que chamava Bom Marché, que era ali no Shopping Del Rey, ele era âncora do Shopping Del Rey. Hoje, onde é o Carrefour. Algum de vocês chegaram a conhecer esse supermercado? Eu não. Não. Você conheceu, Wellington? Sim. Sim. É uma coisa muito interessante ali nesse supermercado. Quando esse supermercado foi inaugurado, a gente precisava, né, os cascos, as bebidas, cerveja, refrigerante, elas eram vendidas em cascos de vidro, certo? E aí, quando a gente chegava no supermercado, a gente tinha que entregar aqueles cascos de vidros para o atendente ia lá, verificava, fazia a conta, né, e te dava um recibo. Ó, você tem direito a 10 cascos de cerveja e 3 de Coca-Cola, por exemplo. Ou 3 de Guaraná, né? E aí o cara contava, ó, o Guaraná era verde, a Coca-Cola era transparente, a cerveja aquele casco marrom, né? Não podia ser o casco branco. Então o cara chegava, fazia isso e dava um recibo. Você ia lá, pegava, passou o produto, chegava no caixa, apresentava o recibo e o caixa, né, liberava que você passasse sem pagar o recipiente, certo? Beleza, hoje em dia a gente não está pagando recipiente, porque os refrigerantes, a maioria viraram de plástico e a cerveja viraram one-way, né? Onde a gente usa e não tem mais o que devolver o casco. Mas, antigamente, a gente tinha que fazer isso. E todo esse supermercado tinha que ter um funcionário para isso. Né? Lá no Bom Marché, quando ele veio para BH, ele inaugurou e tinha 2 máquinas que a gente pegava,
o casco, inseria na máquina, a gente chegava lá, apertava um botãozinho assim, ó, eu quero devolver casco. Inseria esse casco na máquina. Essa máquina, ela era fechada, um tubo fechado, onde ela tinha uma esteira que puxava aquele casco para dentro, fazia ali o cálculo de volume, com a cor do casco, e fazia a contagem de quantos cascos você entregou para você queria comprar, né, de produto. Ele fazia essa contagem e devolvia para a gente, na hora que você apertasse o botãozinho lá, ó, terminei de entregar os cascos. Ele ia lá e te dava um relatório. Você entregou 10 cascos de cerveja, 5 cascos de Coca-Cola, 3 cascos de Guaraná. Tá certo? Então, essa máquina, ela não era uma máquina muito perfeita, porque aí você não podia entregar uns cascos que tinha o bico quebrado, né, algumas coisas assim. Ele não podia estar trincado. E essa máquina, ela simplesmente calculava o volume e a cor. Né? Então, se ela percebeu ali que o volume estava muito abaixo dentro de um universo, né, que é cadastrado para ele, de um início e fim de volume para cada casco, né, ele tinha uma amostragenzinha, né, ele podia ser, por exemplo, de 10 a 50, sei lá, ele tinha esse limite aí. Se tivesse dentro desse limite, ela contava. Se não tivesse dentro do limite, ela retornava o casco para você e passava assim, olha, esse casco está válido, tá certo? Então, eu vou fazer a descrição, né, do caso de uso de devolver itens que era feito por essa máquina. Tranquilo, senhores? Entenderam o cenário que eu vou explicar a descrição do caso de uso? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos começar, né? ID, caso de uso, nome do caso de uso. Vai conter o quê? O número do caso de uso e o seu nome. Então, por exemplo, caso de uso 5, devolver itens. Ou ID 5, devolver itens. Né? Se a gente for ver aqui no nosso modelo aqui, eu tenho aqui, ó, ID 1, cadastrar livros. Beleza? Então, vamos lá. A descrição do caso de uso. Ele contém a descrição do caso de uso, isto é, o objetivo desta funcionalidade no sistema. Bem simples, tá? Então, ele tem assim, ó, este caso de uso tem o objetivo de. Este caso de uso tem o objetivo de, você vai utilizar em toda a descrição. Toda vez que você for pôr a descrição, você põe lá, este caso de uso tem o objetivo de, e aí você coloca o quê? O que ele realmente tem, né? Qual é o objetivo dele? Bem simples. O objetivo dele vai ser o quê? Contar os itens que são devolvidos pelo meu cliente. Tá certo? Ah, beleza, Ivan. E naquele exemplo nosso lá? Cadastrar livros. Se eu for fazer a descrição desse caso de uso, eu vou fazer o quê? Este caso de uso tem o objetivo de cadastrar livros novos na minha biblioteca. Ponto. Ok, senhores? Tranquilo? Sim. Beleza. Atores, né? Os atores, ele vai conter os atores que interagem com o meu caso de uso. Ah, beleza. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, quais são os atores que interagem com esse caso de uso? Quais, senhores? Funcionário. Funcionário, tá certo? Então, ele, né, que vai interagir. No meu caso aqui, vai ser o cliente. Pré-condição. O que vai ser a pré-condição? A pré-condição, ela vai descrever o que é necessário para que o caso de uso seja executado. Ah, mas beleza, vamos lá, vamos dar exemplos, né? Um exemplo que a gente nem usa muito, mas o usuário está logado no sistema, né? Então, dependendo aí do sistema onde ele tem que estar logado com aquele perfil para poder executar, ainda é aceitável colocá-la como pré-condição. No meu caso lá do devolver itens, um exemplo vai ser o cliente ter vasilhames para serem trocados na sua compra. Né? Então, o que acontece? Para que eu possa devolver os itens, eu preciso ter os vasilhames. Né? Se eu não tiver os vasilhames, eu não consigo devolver esses itens. Ok? Olha só um outro exemplo aqui. O cliente ter um cartão que se encaixa na leitora de cartões e ter recebido o número PIN e está registrado no sistema bancário. Essa pré-condição aqui
seria condição de qual caso de uso? Vocês têm alguma ideia? Por essa pré-condição aqui, vocês conseguem entender? Senhores, podem lá, vamos chutar. Volta na imagem aí, por favor, professor. Na imagem? Qual imagem? Do caso. A imagem do caso? Porque você perguntou, essa descrição tá ligada a qual caso? Mas não é nenhum desses aqui, não. Olha só, presta atenção na pré-condição. Olha a pré-condição. O cliente ter um cartão que se encaixa na leitura de cartão, ter recebido um número PIN e estar registrado no sistema bancário. Essa pré-condição é o quê? É de uma máquina bancária, correto? Pode ser sacar dinheiro, pode ser efetuar depósito. Concordam comigo, senhores? Sim. Conseguem entender o que vai ser uma pré-condição? Sim? Aham. Beleza, vamos ver agora o nosso exemplo aqui, ó. Cadastrar livros. O exemplo de cadastrar livros, qual que seria a pré-condição desse cadastrar livros? Alguém tem alguma ideia aí do que pode ser? Ter o livro disponível? Ter o livro disponível? Não seria, por exemplo, o que eu vou fazer para cadastrar os livros? Eu vou inserir os dados. Vamos esquecer o logar no sistema, porque aí é muito simples hoje em dia. Mas qual que seria uma pré-condição interessante aí? O funcionário ter os dados, nome, autor, editora, título do livro. Quer dizer, ele vai ter que ter tudo aquilo que vai ser necessário ele jogar no sistema, ele inserir, ele digitar, para que o sistema possa efetuar o quê? O cadastro de livros. Ok, senhores? Sim. Beleza? Conseguiram entender? Ter o livro disponível era justamente para ter as informações, assim. Sim, mas aí ter o livro disponível não quer dizer que ele tenha as informações. Entendi. O livro está disponível aqui, mas ele tem essas informações? Não tem. Então, para ele poder começar a cadastrar, ele tem que ter as informações para dar aí o quê? O início ao caso de uso. Ok? Tranquilo, senhores, em relação à pré-condição, então? Beleza. Beleza. Pós-condição. Uma pós-condição é o estado que o sistema pode apresentar após o término do caso de uso. Normalmente, a pré-condição é o meu cenário inicial ali, e a pós-condição é o final, obviamente. Né? Então, olha só, a pós-condição daquele exemplo meu, lá do Bomba Cheia, do devolver itens, é o quê? Sai um relatório com o total de itens devolvidos por tipo e o total geral de itens devolvidos pelo cliente. Então, na hora que o cliente vai lá e aperta o botão terminei, ele vai sair o quê? Você devolveu 5 garrafas de cerveja, 5 garrafas de Coca-Cola, 3 garrafas de Guaraná. Ponto. Beleza, senhores? Entenderam a pós-condição? Sim. Sim? Então, olha só, um outro exemplo aí. Todos os registros da conta e da transação são verificados, a comunicação com o sistema bancário é reiniciada e o cliente recebe o cartão de volta. Obviamente que essa pós-condição, ela pode ser depositar um cheque, sacar dinheiro, alguma coisa em relação ao quê? Aquela nossa, né, aquele nosso caso de uso lá da minha máquina bancária. Ok, senhores? Ok. E isso aí só detalha o caminho feliz ou tem que detalhar? Não, esse aí só é o caminho feliz, é o melhor mesmo. É o que acontece de bom ali, acabou, tchau. Beleza. Beleza? Quer ver? Olha só, Vitor. Por exemplo, no meu cadastrar livros aqui, ó. Quando eu vou cadastrar o livro, qual que seria uma pós-condição do cadastrar livros? Tem ideia aí, senhores? Um alerta de livro cadastrado com sucesso. Sim, pode ser o quê? Livro cadastrado com sucesso. Pode ser uma coisa também, vamos supor que a minha biblioteca, ela tem o quê? Ela tem uma etiqueta com código de barra que tem os dados do livro. Então, eu posso ter, na minha pós-condição, o quê?
cadastro do livro efetuado com sucesso e geração da etiqueta com os dados do livro. Entendeu? Uhum. Beleza, senhores? Sim. Vamos lá. Pós-condição, então. Olha só, e pré-condição. A pré-condição, ela está aqui. Ela tem que começar o caso de uso. Aí aqui acontece tudo que tem que acontecer no caso de uso e a minha pós-condição é o final do meu caso de uso. Ok, senhores? Tranquilo? Deu para entender aí tranquilo a pré-condição e pós-condição? Deu. Beleza. Agora a gente vai para o fluxo de eventos. Né? Então, o fluxo de eventos, o que ele tem que fazer? Ele deve descrever o fluxo de eventos do caso de uso claramente, para que qualquer pessoa que esteja de fora possa ler e entendê-lo facilmente. Tá? Então, eu vou descrever de jeito que você não sabe nada do sistema. Você vai pegar aquela descrição, vai ler a descrição e falar, beleza, já sei tudo que o sistema tem que fazer. O fluxo de eventos deve apresentar o que o sistema faz, e não como que é o design do sistema para realizar o comportamento exigido. Então, o fluxo de eventos, ele tem que mostrar o que o sistema faz. E não assim, o usuário digita o nome no campo nome. O usuário digita tal no campo, o usuário aperta próximo passo. Não. Ele tem que falar o que o usuário tem que fazer. O usuário digita nome, editora, autor e assunto. Aí, beleza. Aí você vai falar o que o sistema vai fazer. Tá certo? Como que eu vou fazer isso? Descrevendo a interação entre o meu caso de uso e o meu sistema. Ok, senhores? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho um fluxo de eventos, o fluxo principal, o alternativo e o de exceção. Né? Então, um exemplo do meu fluxo principal do devolver itens. Primeiro passo. Cliente coloca os itens a serem devolvidos na máquina. Né? Então, o cara vai pegar o casco e vai inserir na máquina. Segundo passo. O sistema vai identificar o item a ser devolvido e incrementa o número de itens inserido pelo cliente e o total diário de cada tipo particular. Terceiro passo. O cliente aperta o botão de término da devolução. Aí, mas o cara vai colocar 20 itens. Beleza. Ele vai colocando os itens, o sistema vai identificando. Enquanto ele não apertar o botão de término, o sistema não vai executar outra funcionalidade, não vai fazer outra coisa lá. Na hora que ele apertar o botão de término, a gente vai para o passo 4. O sistema imprime o total de itens devolvidos por tipo e o total geral de itens devolvidos pelo cliente. Então, meu fluxo principal, ele vai descrever o quê? Ele vai descrever com poucas palavras ali e objetivamente tudo aquilo que o meu sistema vai executar e a interação entre o meu sistema e o meu ator. Tranquilo, senhores? Dúvidas aqui? Senhores, falem comigo. Não. Ok, tranquilo. Não durmam, por favor. Tá bom? Então, ok. Nos fluxos aqui de alternativo, né, caso eu tenha algum fluxo de alternativo, eu vou colocar no fluxo alternativo, não vou cobrar de vocês nessa disciplina. Fluxo de exceção, a gente pode colocar um exemplo de fluxo alternativo. O cara digitou lá um livro que não existe. Aí o que ele vai fazer? Então eu ponho lá fluxo alternativo 01. Aí lá no meu principal eu ponho, chama fluxo alternativo 01. Fluxo de exceção. Ele digitou, sei lá, o número do aluno, mas o aluno não está matriculado. Né? Algumas coisas assim. Caso você tenha, você vai colocar aqui nesses fluxos aqui. Ok? Requisitos especiais. Caso você tenha algum requisito especial para esse caso de uso, você deve descrevê-lo aqui. Então, o que seria um requisito especial? Imagine aí que eu tenho o meu sistema lá de catraca, onde ele só consegue conversar com as catracas de cartão de aproximação do modelo X, fabricado entre tal e tal. Um requisito especial. Né? Estou falando que essa funcionalidade aqui, ela vai comunicar somente com esse tipo de catraca. Tá? Então, a gente usa isso até para poder, né, fechar aquela questão de, isso aqui vai conversar com todas as catracas, com todos os nossos, por exemplo, sensores. Não, ele vai conversar com o sensor tal, assim. Você está mesmo descrevendo
né, para que todos entendam o que ele realmente vai fazer e aonde que ele tem que responder aí. Tranquilo, senhores? Dúvidas aqui? Senhores, falem comigo. Ah, por favor. Não me deixem falando para as paredes, não. Observações, né? Caso eu tenha alguma observação daquele caso de uso, ela deve ser listada nesta opção aqui, né? Nesta parte aqui de observações. E tem as interfaces, né? As interfaces, no meu passo aqui, na minha oitava parte, eu vou colocar as telas que vão ter aquele caso de uso. Então, lá no meu caso de uso cadastrário, eu vou ter uma tela de cadastrário, eu venho aqui, dou um print e coloco aqui. Isso aí é bem utilizado para a gente fazer a documentação mesmo do nosso sistema, tá? Depois que ele já está desenvolvido. A descrição a gente faz antes e depois a gente coloca essa interface aqui. Ok, senhores e senhoritas, alguma dúvida? Ok? Então, agora, o que nós vamos fazer aqui agora? Né? Eu já comecei a fazer para vocês. Tá? Não, deixa eu mostrar um exemplo aqui dele todo preenchido aqui. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a descrição de um caso de uso ID 01, lá da biblioteca. Depois a gente corrige essa descrição. Então, olha aqui, ó, eu juntei tudo que eu expliquei para vocês. Caso de uso 5, ID 05, devolver itens. A descrição. Este caso de uso tem o objetivo de contar os itens que são devolvidos pelo cliente. Ator, cliente. Pré-condição, o cliente tem que ter vasilhames para serem trocados na sua compra. Pós-condição, o nosso sistema vai emitir, né, sai um relatório com o total de itens devolvidos por tipo e o total geral de itens devolvidos pelo cliente. O fluxo principal, ele tem lá o que a gente acabou de falar. Primeiro, o cliente coloca os itens a serem devolvidos lá na máquina. O sistema vai identificar o item a ser devolvido, incrementa o número de itens inseridos pelo cliente e o total diário de cada tipo particular. O cliente apertou que não quer mais devolver, o sistema vai imprimir um total de itens devolvidos por tipo e o total geral de itens devolvidos pelo cliente. Acabou. Fluxo de alternativa e exceção, não inseri nesse exemplo. Requisitos especiais, coloquei que não se aplica, observações não se aplica, interfaces também não se aplica nesse caso aqui. Tá certo? Dúvidas, senhores, em cima disso? Não. Não? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão utilizar esse template, tá? Para poder fazer o quê? Fazer a descrição, né, do caso de uso chamado... aqui. Cadastrar. Vamos agora aqui que ele fecha isso aqui, né? Aqui. Fica mais bonitinho. Pera aí. Fechou. Aqui também fechou. Então, vocês vão utilizar o quê? Vocês vão pegar o cadastro ali, cadastrar livros e vão fazer a descrição desse caso de uso para mim. Beleza? 20 minutos a gente consegue fazer isso? Eu gostaria que esse, inicialmente, fosse feito individual. Como é que nós vamos proceder aqui? Vocês vão fazer esse aqui individual, eu vou entrar novamente na reunião, a gente vai corrigir, e aí depois, até para mostrar aqui como é que vai ser o include direitinho, logo depois vocês vão fazer os demais em grupo de 3 pessoas e enviar para mim via formulário. Ok, senhores, alguma dúvida? Não, tranquilo. Então, mãos à obra aí, senhores. Eu vou mandar para vocês o template no Word já, tá? Para quem, né, quiser aí, eu já vou mandar lá no grupo de vocês o template no Word, para vocês começarem a preencher aí, tá bom? Então, 20 minutos. Assim que eu volto para a gente corrigir antes do intervalo, fechamos isso aí. Logo depois, a gente vai para o intervalo e aí a gente faz o restante do exercício no restante da aula. Tá certo? Mãos à obra aí, então, senhores. E qualquer coisa eu estou à disposição aqui, tá bom? Grande abraço aí. Eu vou parar a gravação e a gente corrige o exercício daqui a pouquinho aí, só para poder ficar mais fácil de vocês, né? Caso queiram assistir a aula, ela vai ficar aí por volta de 50 minutos aí, tá bom?
Grande abraço aí, até a próxima.